Bom dia, pessoal. Vamos para mais uma aula de produção textual da turma 702. Bom, pessoal, a nossa aula vai iniciar com a apostila de julho, né? Que é a apostila referente à FLIG. Eu perguntei a alguns alunos, já estão com a apostila, né? Tem algum aluno que não buscou ainda? Pedro, Raquel, Beatriz, Isabelle, Gustavo, Isabelle, todos estão com a apostila, tá? Estão? A minha já tá aqui. Então vamos lá. Bom, a nossa apostila referente a julho, ela vai falar sobre 3 assuntos, tá? 3 tipos de gêneros. É o gênero cartas, o gênero e-mail e o gênero post, tá? Que é referente à questão das redes sociais, né? O Twitter, o Facebook, o Instagram, né? É um gênero textual, né, novo, porque o momento agora é a questão da rede social, né? Oi? Tia, rapidinho. Aquele negócio do cosplay. Ele é para gravar um vídeo encenando ou é só para tirar uma foto? Olha, o regulamento está no grupo, mas eu preciso confirmar com você se é um vídeo ou uma foto. Agora fiquei na dúvida. Mas dá uma olhadinha, Isabelle, no regulamento. Tá falando lá, tá bom? Tá bom, Aí você obrigada. confirma para mim essa informação, que realmente agora fiquei na dúvida se é o vídeo ou a foto. Mas lá no regulamento tá falando. Se eu não me engano, são 2 folhas. Qualquer coisa eu compartilho com você. Tá bom? Vocês vão participar? Eu vou ver. Qualquer coisa eu participo. É até hoje, né? A data? Dia 9? É. Isso. Então tem que correr. Oi, É, Beatriz, pode falar. é do quê? É o concurso do cosplay, né? Que é a Secretaria de Educação. É tipo Referente o à quê? FLIG, Ah, sim. entendeu? O Entendi. regulamento, como eu falei com a Isabelle, tá no grupo. A direção disponibilizou para cada grupo, né, cada turma, o regulamento. Aí a data é até hoje, dia 9. Outra coisa, eu gostaria de parabenizar, tá, os alunos que fizeram o trabalho da FLIG, a proposta, referente à questão pedagógica. Dessa turma, eu acho que eu só vi de uma aluna, só vi da Isabelle. O restante fizeram a Isabelle, Gustavo, Pedro, Raquel, Beatriz. O trabalho de vocês eu não consegui visualizar. Eu não consegui comprar o material, não. Não? Tá. Porque eles estão disponibilizando aos poucos, né? Eu ainda não consegui. Luísa Ramos. Luísa. Luísa Ramos, bem-vinda. É a primeira vez na nossa aula, né? Nossa aula virtual. Luísa? Gente, olha só, volto a falar com vocês que é necessário, tá? Que vocês deixem a câmera ligada. Tia, eu só não tô com a câmera ligada que eu tô olhando aqui um negócio aqui pra ver se eu encontro. Tá, mas é preciso, essa aula, vocês já sabem, é gravada, a direção olha o vídeo quando ele é disponibilizado lá no grupo, então é preciso que vocês deixem a câmera ligada. Toda aula eu preciso falar isso, não é necessário, né? Vocês já sabem da regra, tá bom? Então, eu peço que vocês deixem a câmera ligada, porque senão eu vou ter que tirar da sala, entendeu? São regras e as regras elas são feitas para serem respeitadas. Vamos lá, vamos iniciar nossa aula para não perder tempo. Vou compartilhar aqui
a tela e gostaria que alguém fizesse a leitura, tá? Vamos lá. O nosso assunto do mês de julho vai ser sobre os 3 gêneros, como eu falei, né? O primeiro que vamos conhecer é o gênero carta. Esses 3 gêneros são os gêneros bem legais de trabalhar, porque são os gêneros mais fáceis, né? Mais objetivos, mais simples. Começamos então com o gênero carta. Apesar de não ser utilizado, né, com muita frequência, como antigamente, esse gênero ainda é usado, tá? Mas de uma forma diferente, tá? Diferenciada. Por quê? Hoje em dia nós temos o e-mail, né? Que o pessoal utiliza mais, ainda mais nessa época de pandemia, que tá todo mundo sem poder sair para trabalhar, né? Sair para estudar, enfim. E tudo é feito, né, pelo e-mail. Isso facilita muito. Porque a carta não, a carta você tem que ir no correio, né, para despachar a carta. Agora o e-mail não, o e-mail de qualquer lugar que tenha um computador, um celular, né, qualquer dispositivo eletrônico que consiga enviar, você já pode fazer essa função, né, de enviar do lugar que você esteja. Bom, quem gostaria de ler o gênero carta? Quem se prontifica aí? Quer ler, Pedro? Lê pra gente. Raquel, Gustavo, Isabelle, Beatriz, Luísa. Luísa, eu gostaria que você colocasse a foto do perfil. Tô vendo cavalo aqui na sua foto. Volto a falar, se vocês não ligarem a câmera, eu vou tirar da sala. Senão eu vou ter que passar essa informação lá para a direção, que vocês não estão colaborando com a professora. É chato, né? A gente perde maior tempo. A nossa aula só tem 1 hora. Não tem essa necessidade de ficar toda hora falando a mesma coisa. Vamos lá. Lê pra gente, Beatriz, por gentileza. É o gênero da carta, né? Isso. A carta ou correspondência está entre os mais aplicados na comunião cotidiana. A principal característica desse gênero textual é a existência de um emissor, remetente e um receptor, destinário. Com a tecnologia, a carta passou por um processo de adaptação Isso. na forma de transmissão, que deixou de ocorrer somente em papel e assumiu o meio eletrônico. Na Isso, é o que eu atualidade, falei agora, né? A questão da carta, na verdade, ela mudou a função, tá? Existe a mesma coisa com função de remetente. Carta que antigamente eles usavam. Isso, né? Hoje em dia, né, tem que ter, a carta precisa ter, o remetente é quem escreve, né? O receptor é o destinatário, é quem está recebendo. Pode continuar, Beatriz. na atualidade, a forma de transmissão mais utilizada para a carta é o e-mail, eletrônico e-mail, correio eletrônico. Há Isso. 3 tipos básicos de cartas independentes de maneira como será transmitida: a correspondência oficial e a correspondência comercial e a correspondência pessoal. Isso. Então, olha só, a carta, nós sabemos que ela possui algumas características diferentes, né? É uma carta, só que uma vai ser pessoal, a outra vai ser, argumentativa e a outra vai ser carta ao leitor. Aí temos carta ao leitor e carta aberta. Elas vão subdividir, mas todas elas têm a mesma intenção, só que apresentarão características diferentes, tá? Uma da outra. Vamos conhecer então um pouquinho da carta pessoal. Quer continuar? Pode ser?
As cartas pessoais não seguem um modelo pronto. Nelas, o texto reflete as intenções do remente. Do remetente. Remetente, que ficou faltando aqui. Remetente ao destinário. Ainda assim, a coerência textual é recomendável como forma de clareza à mensagem enviada. Peraí. Quando enviadas pelo correio físico, em papel, esse tipo de carta exibe no topo a data em que foi escrita. Saudação inicial. É o selo da empresa, a data do desempacho. Essa forma de envio, porém, é pouco utilizada atualmente. Enviada por e-mail, a carta pessoal já traz no topo a data em detalhes, inclusive o horário de envio. E o corpo do texto é inserido no espaço padrão do programa, onde é escrito. Os programas também facilitam o armazenamento da mensagem. Isso. Então, deixa eu explicar rapidinho. Então, esse tipo, né, essa característica da carta pessoal, tá? Ela vem mudando com o tempo, né? Porque no e-mail, quando você faz esse envio, todos os detalhes, né, como data, né, o horário ali, ficam armazenados. Então, você tem como voltar, se você precisar, né, reenviar. Então, todas essas informações facilitam agora, né, a vida da pessoa, diferentemente da carta. A carta não, né, é manual, você tem que ir até o correio, né? Então, dificulta mais. Então, toda essa facilidade utilizada, né, pelo e-mail facilita a vida da pessoa. Agora nós temos o modelinho da carta pessoal. Só que é uma carta pessoal não dos dias atuais, uma carta pessoal bem antiga. Percebemos isso pela data, né, que ela foi emitida. Lê pra gente agora, Raquel, por favor. O exemplo? Isso, o exemplo da carta pessoal. Exemplos de carta pessoal. São Paulo, 12 de agosto de 1929. Carlos Drummond de Andrade. Achei graça e gozei com seu entusiasmo pela candidatura Getúlio Vargas. João Pessoa. Mas veja como estamos trocados. Esse entusiasmo deveria ser meu, e sou eu que conservo o ceticismo que deveria ser de você. Eu contemplo numa torcida apenas simpática a candidatura Getúlio Vargas, que antes desejara tanto, mas para mim, presentemente, essa candidatura, única aceitável, está claro, fica manchada por essas fases fragílimas de governistas mineiros, gaúchos e paraibanos, com democráticos paulistas, que pararam de atacar o Bernardo, e opcionistas cariocas e gaúchos. Tudo isso não me entristece. Continuo reconhecendo a existência de males necessários, porém me afasta do meu país e da candidatura de Getúlio Vargas. Repito, única aceitável. Isso, obrigada. Então, aqui nesse modelinho de carta, uma carta antiga, né, de 1929, né, Carlos Drummond de Andrade, ele envia essa carta para Getúlio Vargas, né? Bom, vocês podem perceber, gente, que lá tem o nome da cidade, a data, tá? E essa carta foi enviada, né, não por e-mail, porque naquela época realmente não existia, ela foi escrita, né, à mão, manual. Ou poderia também ser digitada, né? Mas no caso ali datilografada, né? Porque não tinha computador. Mas olha só, as características delas permanecem a mesma, tá? De uma carta que você vai enviar pelo correio. Tem gente que até hoje utiliza esse meio, né? Mas já é mais difícil. Geralmente as pessoas mais antigas, né? Que não se adaptaram à nova era, né, do computador, do e-mail, né? E por isso que ela até hoje ela é utilizada. Por quê?
Existe também a carta argumentativa. O que seria uma carta argumentativa? Além do Que texto... argumenta. Isso, que tem um argumento, né? Você vai falar alguma coisa e vai argumentar a sua opinião. Vamos lá. Além do texto dissertativo argumentativo, a carta argumentativa, embora menos usual, também pode ser exigida em exames para ingresso na universidade ou concursos públicos. Exemplo, Enem, né? É um texto argumentativo. A principal diferença entre os dois modelos de gênero textual está no fato de que o texto dissertativo argumentativo é dirigido a um receptor universal, enquanto a carta argumentativa é destinada a um receptor específico, ou seja, quando você faz um texto, né, para uma faculdade, para ingressar no concurso público, você está falando ali para várias pessoas, né, no sentido geral. Agora, quando você vai se direcionar uma carta argumentativa, você é destinado a alguém, né? A um destinatário, uma pessoa que vai receber só. Ambos têm como objetivo a persuasão, né? O que é a persuasão? O convencimento da pessoa. Você vai argumentar e vai ter que convencer essa pessoa que a sua argumentação está correta, está certa. A carta argumentativa é composta pela saudação inicial, introdução, desenvolvimento, conclusão e despedida, tá? Ela tem todas essas características. E a carta ao leitor? A carta ao leitor, ela já possui outro tipo de característica. Por quê? As cartas do leitor são enviadas em geral para jornais, revista, como de maneira de conferir apoio ou demonstrar insatisfação com o material vinculado, seja ele informativo ou publicitário. Então, pessoal, a carta ao leitor geralmente acontece quando a pessoa, né, lê. O leitor lê o jornal ou a reportagem da revista e não está satisfeito com aquele comentário, com aquela reportagem, com aquela notícia. E assim, tá? Ele vai demonstrar a sua insatisfação, ou seja, escrevendo para o jornal ou para a revista, relatando essa insatisfação. Isso precisa ser direcionado, por isso que se chama carta do leitor. Não existe um modelo específico para as cartas de leitores, e há veículos que publicam trechos ou a íntegra conforme a repercussão do assunto. Com o aumento da leitura pela internet, jornais e revistas eletrônicas direcionam espaço específico no projeto gráfico para comportar as cartas do leitor. Alguns, contudo, informam a moderação, que consiste na publicação de material que não ofenda a coletividade, com palavras de baixo escalão e ataques a grupos ou pessoas específicas. Então, pessoal, nessa carta ao leitor, né, quando o leitor envia essa insatisfação, né, para os jornais, lá para a equipe deles, ele seleciona, claro, né, porque muitas das vezes tem injúrias, né, tem palavras de baixo escalão, ataques a pessoas, né, explícito. Então, isso daí eles têm que fazer uma revisão antes de colocar para o público em geral ler, né? E também temos a carta aberta. O que seria esse tipo de carta? A carta aberta está entre os principais instrumentos de participação política. É uma maneira de demonstrar de forma clara um problema, assunto ou tema de interesse coletivo. Como o gênero textual obedece os critérios do texto argumentativo, mas tem caráter mais amplo que a carta argumentativa, porque é destinada à coletividade, o remetente também não é individual, podendo ser um grupo de pessoas, representantes, sindicatos ou associações. Bom, essa carta aberta, um exemplo dela é quando você quer falar, né? Você quer falar por meio assim, de uma associação, representante do bairro, né? Você quer falar com alguém, então você reúne o grupo de pessoas, tá? Na coletividade, mas vai apenas uma carta só com a observação do grupo, tá? Por isso é chamada de a carta aberta, porque tem várias pessoas envolvidas numa única carta.
Ok, pessoal? Até aí tudo bem? Ou tem alguma dúvida? Dos exemplos das características das cartas. Carta aberta, carta pessoal, carta argumentativa. Eu só preciso que vocês entendam a diferença de cada uma delas. Tudo bem? Então vamos lá. Voltando aqui. Vocês fizeram as atividades? Pelo menos tentaram? Quem já pegou? Quem não? Todos já pegaram, né? Vocês estão conseguindo fazer? Essa, por exemplo, essa atividade é moleza. Eu tô, mas aí eu me enrolei toda por causa daquele dever da FLIG. É, né? Eu imagino. Essa semana tá E eu muito peguei a corrida. apostila, foi terça. Isso. Realmente foi muito corrido. A questão da FLIG, desse outro também, que é a apresentação do cosplay, né? Que tem a data. Então, ficou muito corrido essa questão de ser 15 dias só, antes do recesso. Mas não tem problema, não. Vamos corrigir e vocês já vão fazendo junto comigo, tá bom? Vamos lá, então. Lê pra gente, Isabelle, essa carta. Leia o texto e responda as questões propostas abaixo. Essa atividade, a primeira atividade é uma carta. É para fazer no caderno? A gente pode? Tinha esse texto Isso. aqui. Isso, aí você vai ler essa carta aí. Então, pera lá que eu vou ver na minha apostila, porque aqui vai sair. São Paulo, 25 de março de 2018. Querido Paulo, estou escrevendo para contar minha aventura das últimas férias. Acredita que eu fui visitar juntamente com os meus filhos o zoológico de São Paulo? Ele é enorme, dá para se perder. Valeu percorrer toda essa distância. As crianças amaram. Vi muitos animais que eu conhecia somente pela TV. Zebras, o leão e a leoa, cobras de várias espécies, girafas, pássaros de muitas cores, macacos, patos, elefantes. Mas o que eu achei mais lindo mesmo foram as girafas. Você precisa ver, tem pescoços grandões. 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 Cada área tem vários funcionários para cuidar dos animais. Tudo é muito organizado e limpo. Os animais são bem cuidados. Também há muita segurança e avisos de proteção. Valeu a pena o cansaço da viagem. Vou te esperar aqui em casa para te mostrar as fotos e tomar um café conosco. Beijos, Joana Maria. PS, dá um abraço em todos aí na Paraíba, principalmente na nossa tia Luísa. Isso, muito bem, Isabel. Obrigada. Então, pessoal, eu pergunto a vocês agora. Vocês saberiam me responder que tipo de carta é essa? O que vocês acham? Aí já fala na primeira pergunta, né? A letra A. Como se chama o texto que você acabou de ler? Porque aí eu já vou falar qual é o tipo da característica, né? Se é uma carta do leitor, se é uma carta argumentativa, se é uma carta pessoal. O que vocês acham? Carta pessoal? Isso. Por quê? Ela possui o quê? As características. Ela tem uma intimidade aí, né? A Joana Maria tem uma intimidade com o Paulo, não tem? Eu pensei que eles eram casados. Eles são íntimos, né? Tem uma intimidade. Então, no caso, primos, né? Se essa carta foi escrita no meu aniversário. Dia 25 de março. Foi 2018, né? Então, pessoal,
Para responder a questão, a letra A, como se chama o texto que você acabou de ler, vocês irão responder apenas, é uma carta pessoal. O que vai classificar esse tipo de carta, né, é a maneira que é apresentada. No caso aí, percebemos que possui uma intimidade, né, um parentesco, porque ela vai relatar ali, vai descrever as aventuras nas férias dela, tá? Tudo bem? Posso passar para a letra B? Ô, tia, é pra botar o título não, né? Não, a letra A você só coloca, é uma carta pessoal. Tem alguém atrasado? Não? Vamos lá para a letra B. Qual a finalidade de texto como esse na sociedade, né? Qual o objetivo? Sabemos que é uma carta pessoal, né? Então, qual a finalidade desses textos? Tratar o quê? Mostrar o dia a dia. Ela conta o dia a dia dela no zoológico. Isso. Então, se ela está falando dia a dia, né, para essa pessoa, no caso aí o Paulo, é para tratar sobre assuntos pessoais, né, com pessoas próximas, pessoas íntimas, porque ela não vai falar da vida dela pessoal para qualquer pessoa, né, um estranho. Oi, Maria, acabei de te conhecer, fui no zoológico. Na verdade, nós estamos participando da carta dela. Ela foi aberta ao público. Mas não tem problema não. Aí, no caso, o exemplo que foi usado só é destinado a pessoa íntima. Então, a letra B da questão 1 vai ser tratar sobre assuntos pessoais com pessoas próximas ou pessoas íntimas. Alguém gostaria de compartilhar sua resposta? Gente, se alguém fez, fala, tá? Sua resposta. Não fica esperando só a resposta da professora, não. Vamos participar. Eu contei assuntos pessoais. Tá ótimo. Então, vamos lá. Vamos para letra C. Oi? Pode repetir? Repetir? Então, vamos lá. Na letra B, da número 1, a resposta é: a finalidade é tratar sobre assuntos pessoais com pessoas próximas ou pessoas íntimas. Ponto. Podemos? Depois de pessoais? Depois de pessoais, Sim. deixa eu repetir tudo. Tratar sobre assuntos pessoais com pessoas próximas ou íntimas. Tia, isso daqui tá fácil, eu acabei. É fácil. A letra C agora. Quando e onde foi escrito? No caso, a carta, né, pessoal? A 25 de março de 2018. Isso. Mas 25 foi quando? Que lugar? De março, em São Paulo. São Paulo. Não, São Paulo, 25 de março de 2018. Dia 25 de março de 2018. Isso, perfeito. Isso aí, porque pergunta quando. Mas remetente é quem escreve, não é? Oi? Remetente é quem escreve. Isso aí. Quem remete, né? Destinatário é quem recebe. Receptor. Então, a letra C, para quem ficou atrasado, vai colocar São Paulo, né? Que é o local. 25 de março de 2018, que é a data. Tudo bem? E a letra D de dado? Quem é o remetente desse texto?
Quem escreve a cartinha? Joana. Joana Maria. Joana. Botei Joana, tia. Tá Tem que ótimo. botar Maria também? É porque no caso aí é o nome composto, né? Mas se colocar Joana não tem problema não. Joana, a vovó. E a letra E. Quem é o destinatário desse texto? Quem recebe? Paulo. Paulo. Vou repetir todas elas agora. Então, letra A da número 1. Tia, formal é o quê? Oi? Formal é o quê? Formal é a linguagem culta. Que ela É. gosta de Não, então, é a norma padrão da língua, respeitando a pontuação, tá? A ortografia. Informal é a linguagem coloquial, o nosso dia a dia, do jeito que a gente fala, com gíria. Tá. Tá bom? Então vamos lá. A número 1 ficou assim, letra A, é uma carta pessoal. B, trata sobre assuntos pessoais com pessoas próximas ou pessoas íntimas. C, São Paulo, 25 de março de 2018. D, o remetente é Joana Maria. E, qual é o destinatário desse texto? É o Paulo, ok? Podemos seguir para número 2? Sim? Posso, pessoal? Sim. Por mim, pode. Todos estão aí? Gustavo, Pedro, Isabelle, Santana. Ligam a câmera, Pedro, Gustavo, Isabelle, por gentileza. Bom, no número 2, pede para colocar verdadeiro ou falso, tá? Vou ler os parênteses abaixo. O primeiro, não existe relação de intimidade pessoal entre a remetente e o destinatário desse texto. Essa afirmação, ela está verdadeira ou falsa? Falsa. Falsa. Isso. Por que vocês acham que ela é falsa? Porque parece que ela é bem próxima dele. Isso, porque a frase já inicia, não existe relação. Na verdade, essa afirmação ela é falsa, porque, pelo contrário, existe relação pessoal sim, intimidade pessoal sim, né? O segundo, a remetente utilizou uma linguagem extremamente formal ao se dirigir ao destinatário. Falsa. Falsa? Quem mais acha que é falsa? Eu botei falsa, mas eu tô entre a falsa e a certa, porque na hora que ela... Tem uma hora que ela surta, que ela fala lá, muito lindo, aquela parte que a gente até brincou. Porque olha só, a linguagem da carta, mesmo que seja uma pessoa íntima, você precisa respeitar as pontuações, Coisas. né, a ortografia. Mas olha só, a remetente utilizou uma linguagem extremamente formal ao dirigir ao destinatário. E não é verdade, porque ela utilizou uma linguagem formal sim, mas não foi extremamente. Tem palavras que ela utiliza do nosso dia a dia, só que ela escreveu corretamente. Então, essa afirmação, ela é verdadeira ou falsa? Falsa. Falsa, tá? Ela não é extremamente. Porque se ela fosse extremamente, o texto todo seria, né, escrito de forma, né, formal. Mas ele, apesar de ser um texto formal, respeitando as regras, né, da ortografia, da acentuação, ele há trechos que ela utiliza mais a linguagem do nosso dia a dia. Claro, de uma maneira corretamente escrita, né, pessoal? Respeitando a ortografia. Bom, vamos lá para o terceiro parêntese. Esse texto foi escrito com o objetivo de estabelecer uma comunicação entre pessoas íntimas.
O que vocês acham? Verdadeiro ou Sim. falso? Verdadeiro. Verdadeiro. Essa tá clara, né? Então, vamos então para o quarto parêntese. Pela estrutura desse texto, ele é considerado uma carta de solicitação. Falsa. O que vocês acham? Falso. Falsa, porque lá na primeira questão a gente não botou o gênero da carta. Isso. Não pode ser uma carta de solicitação. Não está solicitando nada, né? Então, esse parênteses aí é falso. E o último, que é o quinto parêntese, a remetente trata de uma visita que ela fez ao zoológico em São Paulo. O que vocês acham? Verdadeiro. Verdadeiro. Então as respostas ficaram assim. Falso, falso, verdadeiro, falso e verdadeiro. Conferem? Sim. Sim? Tá. Então, pessoal, olha só. Vamos aqui a questão do texto, tá? São esses exercícios aqui que fala sobre a carta, tá? O gênero carta. Agora, nós temos aqui o texto e-mail, tá? No que fala sobre o e-mail. Qual a estrutura, quais são as características, tá? Porque vai diferenciar, né, um pouco da estrutura do gênero das cartas. Porque o e-mail ele já possui estrutura diferente, por quê? Ele tem que apresentar vocativo, texto, claro, né? Que tem que ter o texto, tem que ter a despedida e a assinatura. O que vai diferenciar do gênero e-mail da carta somente é essa estrutura, tá? Mas tem a mesma função, tá? Se é uma linguagem que for destinada para um pessoal, o e-mail vai ser de uma maneira, vai ter uma característica íntima. Agora, se ele for destinado na questão profissional, uma entrevista de emprego, né? Vai resolver uma situação com uma fábrica, você vai ter que saber digitar de uma maneira mais formal. Então, vai depender de quem vai receber esse e-mail. Claro, pessoal, que o e-mail precisa também ter essa questão das normas respeitadas, questão da ortografia, pontuação, tá? Mesmo que ele for de maneira informal, a pessoa for íntima, você tem que escrever corretamente, respeitando a norma padrão da língua, ok? O que eu quero que vocês façam, tá? Para a próxima aula, que vocês façam essa atividade, tá? Que é gênero e-mail e o gênero post. O gênero post é parecido com e-mail, só que o que vai diferenciar ele é que ele é utilizado onde? Nas redes sociais, tá? É aquela questão quando se usa, tá? Os emojis, né? Que utilizamos muito. A questão da linguagem, ela pode ser também formal ou informal, né? E no caso do post, ele só está vinculado às redes sociais. E quais são os lugares que utilizamos o post, esse gênero? Quem saberia dar algum exemplo? Facebook, Instagram, WhatsApp. Isso. Esses meios de comunicação que agora está em alta, né? A maioria dos adolescentes, até dos adultos mesmo, está usando essa forma, né? Dos emojis, que é a prática da rede social, né? Foto, vai falar com alguém, ao invés de escrever, usa os emojis para substituir, né? Então, apesar de ser um gênero novo, basicamente novo, ele é bastante utilizado, ainda mais por vocês, né? Então, eu gostaria que vocês fizessem, tá? A leitura e a atividade para que possamos, na próxima aula, corrigir. Tá, pessoal? Outra coisa também que eu peço a vocês, que eu acho que só teremos uma aula antes do recesso, é a nossa última atividade,
Olha só, na atividade 2, lá do finalzinho da apostila, tá assim, ó, produção de texto. Imagine que você precisa enviar um e-mail ao seu professor de português, explicando que não poderá apresentar o seminário que ele solicitou. Explique detalhadamente o problema ao professor e siga a estrutura do gênero e-mail. Assunto, vocativo, texto, despedida, assinatura, tá? Já até criei o e-mail aí para vocês. É joão.miranda1988@gmail.com, tá? Aqui tem um modelinho de como é o e-mail, né? Você vai botar para quem, o assunto, vai colocar o texto aqui, tá? E eu quero, pessoal, que vocês façam, porque na próxima aula também vou pedir que alguns alunos leiam seu texto. Aí é um texto pequeno, né? Trata de um e-mail, só uma justificativa. Por que você não apresentou o seminário? Por qual motivo? Tá bom? Fica combinado assim, então, para a próxima aula? Alguma dúvida sobre esse texto carta? Tem alguma dúvida? Não? Não? Olha só. Eu ainda não vou disponibilizar o gabarito, não. Semana que vem, quando terminarmos a correção de toda a apostila, eu envio para vocês, tá bom? Porque vocês estavam aqui e o pessoal que não está assistindo aula, semana que vem eles pegam o gabarito para fazer essa correção, tá bom? E volto a falar com vocês, os alunos que não estão participando, se vocês tiverem contato, aqueles que tiverem possibilidade, entrem na aula, tá? Porque esse mês só tem 2 aulas. Aí depois já vamos entrar na próxima apostila, que é referente a agosto. Então vai passar muito rápido. Rapidinho, saudação é o quê? Oi? Saudação é o quê? Saudação é quando você vai iniciar um texto. Olá, tudo bem? Você vai saudar alguém. Ah, tá. E aí, como é que você está? Tia, eu não vou responder a 7 porque eu tô com dúvida. A 7? Peraí, deixa eu só ver. Deixa eu só me localizar aqui. Deixa eu entrar aqui rapidinho, peraí. A 7 da questão do gênero, e-mail? Isso. Vamos lá. Por que um e-mail, ou melhor, por que em um e-mail há espaço para colocar o assunto? Por que você acha? Não sabe nenhuma ideia? Ai, meu Deus. Porque elas estão conversando? Na verdade, é para que a pessoa que recebeu o e-mail, né, saiba o que se trata daquele e-mail. Aí deixa esse espaço aí. Para saber o que se trata. Para saber o que se trata, o assunto, né? O que vai falar aquele e-mail? Sobre o quê? Aí ele deixa é tipo um pequeno espaço, né? De uma coisa para outra. Olha, vocês podem observar aqui, ó. Tá vendo? Um exemplo de um e-mail. Aí tem aqui a saudação, né? Oi, Marina, tudo bem? Já li o livro que você me emprestou, Branca de Neve e os 7 Anões. Vamos fazer uma dramatização sobre essa história? Tenho uma boa ideia para isso. Você já começou a estudar para as avaliações? A gente podia combinar de estudar juntas depois da aula. O que acha? Amanhã combinamos tudo na escola. Beijos, Fátima. Tá? Aí aqui, ó, tem, né? Geralmente o vocativo é o quê? Temos a saudação, o texto, né? Sim. O vocativo. O que vocês acham que é o vocativo? Né? Vocês lembram do vocativo quando vocês estudaram? Vocativo, aposto, que é um chamamento. Ó, quando a gente fala assim, caro senhor Rodrigues, né? Numa linguagem mais formal, ou simplesmente, oi, Carol, oi, Isabelle, né?
essa parte que vocês chamam, né, que também é considerada como chamamento, se chama vocativo, tá? É como você vai se referir à pessoa para quem você está enviando o e-mail, tá? Tá, Ok? ok. Obrigada. Nada. Então, pessoal, tentem fazer, tá? O exercício. Acabei. Eu acabei de fazer, só falta aquele texto lá do. Ah, tá, do e-mail, né? do- Podem ir fazendo, quem quiser fazendo, porque temos alguns minutinhos ainda da aula. Aí, antes de vocês entrar para o intervalo, né? Vocês têm aula de quem agora? Aula vaga. Vanessa.